É um pouquinho ousadia colocar os dois temas juntos, né? Ansiedade e depressão, porque é tão vasto cada tema desse, mas eu vou trazer uma panorâmica geral. No mundo da psiquiatria, existem dois grandes grupos de psiquiatras. Tem os psiquiatras que trabalham com psiquiatria clínica, medicação, ponto. E tem psiquiatras que trabalham com psiquiatria clínica, medicação e psicoterapia, porque faz formação em psicoterapia, que é o meu caso. Eu trabalhei 40 anos em consultório, parei de trabalhar em consultório em 2020, início de 2020, para me dedicar a rádio, TV, palestra, escrever, que eu estou fazendo agora de lá para cá. Então, mas sempre na minha prática profissional, eu fiz alguns cursos de psicoterapia, formação em psicoterapia, e eu sempre preferi trabalhar com meus pacientes conversando do que medicando. Acho que os erros que eu fiz na minha vida como psiquiatra foi de medicar menos do que medicar mais. Sempre tentando ajudar as pessoas a ver se resolvem seus problemas sem precisar de medicação dentro do possível, né? Então, só para explicar, a diferença entre psicólogo e psiquiatra, neurologista, se sabe, né? Psicólogo estudou faculdade de psicologia, não é médico, não pode medicar, não pode internar o paciente. Psiquiatra estudou faculdade de medicina, pode medicar, pode internar o paciente. Neurologista trabalha com doenças do sistema nervoso central e periférico, paralisia, disritmia, esclerose múltipla, enfim, outros disritmias cerebrais, hérnias de disco e tal. O psiquiatra trabalha com transtornos mentais. Bom, existem várias técnicas que se pode trabalhar em psicoterapia. As mais conhecidas hoje em dia é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e técnica analítica, psicodrama, psicanálise, psicoterapia gestalt, rogeriana, um monte, transpessoal, EMRD, enfim, tem várias aí, EMDR, né? Enfim, eu sempre trabalhei mais pendente para psicoterapia psicodinâmica, que é chamada psicoterapia mais analítica, breve. Não gostava da TCC, depois comecei a ver que eu precisava estudar a TCC, porque nem todas as pessoas se dão bem com as mesmas abordagens. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, que Jesus trabalhava... Não, ela fala assim, Jesus usava métodos diferentes para lidar com pessoas diferentes. Então, às vezes, você pode ser ajudado profissionalmente com uma visão de TCC. O que é isso? Vamos ver que pensamento distorcido você tem para trocar esse pensamento. Isso é uma das coisas da TCC. Pensamento distorcido que não tem base numa realidade. Não é um pensamento psicótico, né? Que é outra coisa, esquizofrênico e tal, é diferente. Distorção de pensamento, por exemplo, você passa pela rua, do outro lado da calçada tem um amigo seu e não cumprimenta você, e aí você vem na tua cabeça assim, será que está zangado comigo? E aí você, assim que pode, fala com ele ou com ela, eu passei por você, você nem me cumprimentou. Cara, nem te vi, nossa, eu estava com a dor de dente, estava correndo para o dentista, nem te vi. Então, mas na hora que você não recebeu o cumprimento do outro e na tua cabeça surgiu, será que gosta de mim? Será que está chateado comigo? Esse é um pensamento distorcido, que não tem base na realidade. Então a TCC ajuda a ver as pessoas que têm muito pensamento distorcido para aprender a corrigir essa forma de pensar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? TCC. Terapia analítica é diferente. A terapia analítica já vai... O que aconteceu na sua história? Tem uma palestra que eu faço chamada Psicodinâmica, a história da sua vida emocional, em que eu explico isso, né? Que é uma busca de entender o que aconteceu na sua interação com a sua família de origem. Como é que foi essa dinâmica? Como é que você reagia a situações com o teu pai, com a tua mãe? E o que você trouxe para a tua vida adulta que está engasgado ainda do que você viveu lá naquele passado infantil? Ellen White, às vezes, ela fala que os 3 primeiros anos, às vezes ela fala os 7 primeiros anos, são os mais importantes para formar a estrutura da nossa personalidade, e isso é respaldado pela ciência. Tem um psicanalista que foi abaixo de Jesus Cristo, meu guru, Dr. Rollo May, um psicanalista profundo. O melhor livro de ansiedade que eu li foi dele, O Significado de Ansiedade, um livro volumoso, assim, pesado de ler, mas muito profundo, e vários outros livros, Psicologia Existencial.
Eu conheci no Congresso Internacional de Psicoterapia no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, já morreu. Troquei alguns e-mails com ele. Então, essa é uma visão, né, de você. É até interessante, uma das coisas que o Dr. Holomei fala num dos livros dele, Eros e Repressão, é outro livro bom dele. Ele fala assim, às vezes o paciente sai da consulta pior do que quando entrou da consulta psicológica ou psicoterápica ou psiquiátrica com abordagem de psicoterapia. Sai da consulta com mais angústia do que estava antes. Por quê? Porque na consulta você está trabalhando a dor original. A gente coloca muita camada de proteção em cima de perceber a nossa dor original. A gente se torna aquilo que causa menos dor. Isso que você é com pessoa hoje, o seu jeito de ser com pessoa hoje, que talvez tenha algumas coisas que você não gosta, como tem coisa que eu não gosto, que ainda preciso da ajuda de Deus para ter mudança, mas eu já consigo ter paz comigo mesmo e dar sossego para mim mesmo, porque é o melhor que eu consigo até hoje. Então eu repito a frase, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Talvez se você é uma pessoa irritada, autoritária, esse jeito de ser é a tua defesa contra uma dor que talvez você nem saiba qual é essa dor ainda. Ou se você é uma pessoa mais passiva, não sabe se defender, não sabe dizer não. Por que está travado nisso? É a defesa, é o que você está conseguindo. Então, psicoterapia é a busca da verdade que pode trazer uma cura emocional. Jesus não falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a pergunta que a gente tem que fazer dentro do campo psicológico, estou saindo do espiritual para o campo psicológico, a pergunta é, que verdade eu preciso conhecer sobre mim mesmo, sobre esse jeito de eu ser, essa forma que eu me tornei? Por que acontece isso? O que me fez me tornar assim? Na busca dessa verdade, aí se estabelece o processo terapêutico, né? O processo de cura. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade lhe libertará. Ele está falando de todas as dimensões da verdade, né? Física, emocional, social, espiritual, ele falou de tudo, ele englobou tudo ali. Mas se a gente fechar, reduzir para o campo comportamental, psicológico, a pergunta então, que verdade eu preciso conhecer de mim mesmo, da minha história psicológica, para ser liberto disso que hoje ainda se manifesta em mim como sintoma. Um sintoma, aquilo que ansiedade, uma irritação, mudança de humor rápida, impaciência, crise de pânico, anorexia nervosa, dependência química, sei lá. Então, é só um tira-gosto para a gente entrar um pouquinho nessa questão aqui. Salmo 34:4, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou apresentando uma palestra técnica, né, científica, e estou entrando com Bíblia. Muitos anos atrás eu fui no Congresso de Psiquiatria e apresentei um trabalho dentro do Congresso, numa sessão de psicoterapia e religiosidade, que a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, nos congressos de anos para cá, abriu essa possibilidade, né, essa chamada um departamento de psiquiatria transcultural, que aí entra um monte de coisa que é de arrepiar. E também na USP, o Instituto de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, tem um departamento, chama-se PROCER, Programa de Estudos de Religião, uma coisa assim. E eu me filiei e comecei a assistir algumas reuniões lá na USP. Mas olha, é de arrepiar, viu, cara? Então, é super, hiper eclético, né? Eclético, assim, coisa assim que você não imagina, você vai encontrar dentro de um estudo. Eu falei assim, não vou gastar tempo, não. Desculpe, eu respeito e tal, mas eu já tenho algumas ideias pensadas aqui. Claro, todo mundo tinha jeito de falar lá o que queria, né? A sua crença, a sua filosofia, mas é uma gama, uma variedade, assim, realmente muito interessante. Então, nesse congresso, eu apresentei meu trabalho, psicoterapia e religiosidade. No final, tinha uns 50 psiquiatras na sala, mais ou menos, e no final, um veio falar comigo, nem conheço, assim, vem cá, como é que você coloca a ciência com religião? Porque eu citava a palavra de Deus, etc. Ele falou assim, olha, ele perguntou, como é que você coloca junto essas coisas? Eu falei assim, eu não sei como separar, não é como juntar, está tudo junto, né? Jesus, quando olhava a pessoa, ele olhava o todo a pessoa. Ele olhava o social dele, olhava o espiritual dele, olhava o psicológico, né? Aquela cura daquele cego de nascença, olha que coisa linda, né?
os fariseus perturbando, os acadêmicos lá perturbando, né? Quem é você para curar pecado? Isso é blasfêmia e tal. E Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou pega teu leito e anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder na terra para curar pecados, eu te digo, pega o teu leito e anda. Então ele foi lá no espiritual, voltou no comportamental, no neurológico, né? O cara está paralítico ali. E Ellen White fala que esse indivíduo que desceu pelo telhado, ele estava daquele jeito por transgressões da lei da saúde, mas mesmo assim o Senhor o perdoou e ele aprendeu a não mais repetir as mesmas transgressões, porque Jesus também não é irresponsável, né, de curar alguém que vai depois continuar pisando na bola. Temos que mudar a forma. Querido, temos que mudar. Nós temos que parar de cometer os mesmos pecados. Isso é evolução espiritual. Isso é o processo de santificação. Cuidado com o oba-oba da graça barata, né? Ficar cantando louvor e tudo isso. Ai, louva a Deus, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus é bom e tal, sou pecador mesmo e tal. Ei, alô? Temos que ter uma evolução no nosso jeito de ser. Temos que parar. Não está escrito na palavra de Deus, mas eu consigo ler. Quando Jesus falou para Madalena, né, que queria jogar pedra nela, e ele disse, não te condeno, e ele começou a escrever ali no chão, aí o chefe da associação, da União, sei lá quem, chegava lá, ou da Novo Tempo, ou César Vasconcelos, enfim, e aí Jesus estava escrevendo o pecado daquele cara ali. Aí ele olhava assim, ficava com vergonha e ia embora. E por isso que ele falou assim, quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora, e ficou só ele e a mulher. E a mulher falou assim, eu não te condeno. Vai, o quê? Não peques mais. Mas Jesus, que não é sarcástico, não está escrito, mas eu consigo ler ou ouvir, ele fala assim, Maria, vai e não peques mais, mas deixa eu ir junto com você, senão você vai virar a esquina, já está pisando a bola de novo. Aí o que é que ela disse? Eu quero, Senhor, eu quero. Sem Jesus não dá para você vencer, nem eu. Sem Jesus um casamento vira busca de soluções superficiais, emocionais e sexuais. Então, Salmo 34:4 diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor. Às vezes eu paro e leio um texto desse e falo assim, César, você está entendendo? Como que é isso? Jesus não colocou uma declaração dessa na palavra dele apenas como filosofia bonita cristã, né, doutor Sérgio? Não é filosofia. E às vezes eu brigo com o Senhor no bom sentido. Senhor, o Senhor disse aqui, ó, busque e eu vou te livrar dos temores. Então eu estou aqui para te buscar. Às vezes eu falo assim, Senhor, onde eu vou para te encontrar? É no Cabrobó, Pernambuco, 50 graus na sombra no inverno? Detesto o calor, mas tá, eu vou para lá. Aonde eu vou para te encontrar? Porque eu preciso de ti. E às vezes, alguém disse assim, cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele vai te dar, hein? Ou seja, você fala assim, Senhor, eu preciso me tornar uma pessoa mais humilde. Aí Ele te coloca numa situação de humilhação, alguém te passa a perna, te humilha, e você quer soltar os cachorros, mas você não pediu a Ele para te ajudar a vencer o orgulho? Por isso que Ele te permitiu que acontecesse com você, para você ser humilhado, humilhada, para você responder a essa atitude de humilhação que alguém fez com você de uma forma cristã. Então, cuidado que a gente pede a Deus, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão vai ser a doença número 1 em 2030. A Organização Mundial da Saúde, né, doutor Sérgio, virou meio que suspeita de um monte de conflito de interesse, de pandemia para cá, mas isso é uma verdade. Você sabe que anos atrás ela dizia que em 2020 a depressão seria a número 3 no mundo.
Já passamos, estamos em 2025. E ele fala que 2030 vai ser o número 1 do mundo. O mundo está entristecendo, apesar da falsa alegria que entretenimentos tentam produzir com filmes, seriados, esportes, músicas, shows. Um monte de entretenimento para você se distrair e não focar no trabalho espiritual. No Brasil, o Brasil é o país com mais ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade excessiva. 68% dos brasileiros sentem ansiedade, nervoso e tensão. Por que será, né? Tem várias causas disso, psicológicas, familiares, alimentares, políticas, econômicas, espirituais, guerra espiritual que está em tudo, né? Então, o Relatório Mundial de Saúde Mental 2022 mostrou que um aumento de 25% no diagnóstico de ansiedade excessiva e depressão na população mundial só no primeiro ano da pandemia da Covid-19, que foi 2020, né? 25%, gente, aumentou muita coisa. Por quê? Isolamento social, preocupações com a vida econômica pessoal, desemprego, morte de pessoas queridas por complicações da Covid, medo da contaminação, incerteza, afastamento de pessoas com vínculo afetivo importante, impedimento de liberdade. Então, foram várias causas que contribuíram para esse aumento grande de transtornos mentais, de ansiedade excessiva e depressão na população mundial. Então, ansiedade é diferente de depressão. A gente precisa educar o povo. A Ellen White fala, tem uma passagem que ela usa 3 vezes, você educai o povo, né? Em vários sentidos essa educação. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz um trabalho bom sobre isso, né? Tem o programa Quebrando o Silêncio, nós estamos lá na TV e na rádio fazendo vários, lançando revista, a gente, sabe, tem muita coisa que a gente oferece para as pessoas nesse sentido de educação. Então temos que educar, ajudar as pessoas a entenderem. Ainda tem, mesmo no século XXI, mesmo com a inteligência artificial aí começando a chegar na mão do povo, ainda tem desentendimento do que é ansiedade, o que é depressão. Quando eu trabalhei no Centro de Vida Saudável de bom nível, e às vezes ligava as pessoas, eu era o diretor médico, eu estou César, olha, eu estou com meu filho aqui, está com depressão, será que o senhor posso mandar ele para isso, o senhor vai conseguir curá-lo e tal? Tá, me diga o seguinte, o que está acontecendo com ele? Fala para mim como é que está o comportamento dele. Está quebrando tudo, está xingando as pessoas, fala alto. Isso não é depressão, isso é talvez um surto psicótico, mas a pessoa chama de depressão, né? Então vamos tentar entender isso aí. Depressão é diferente de ansiedade. Ansiedade é uma aflição, uma inquietude, uma sensação de vazio, uma falta de paz interior, uma preocupação excessiva, com ou sem sintomas físicos. Então tem gente que tem muita ansiedade só aqui, uma aflição na cabeça, senta aqui não está bem, vai ali não está bem. E tem pessoas que têm uma ansiedade aqui, muito no peito, a gente chama de angústia, um aperto no peito. Alguns pacientes mais simples falavam assim no consultório, doutor César, tem uma bola, tem uma gastura aqui, tem uma bola aqui, parece que tem uma bola que sobe e desce. Você já foi no otorrino, fez endoscopia? Fiz, não deu nada. Então isso é uma angústia, que muitas vezes é somatizada. Somatizada significa que vem para o corpo, porque o corpo é o maior amigo da mente. A mente é o maior amigo do corpo. Quando a coisa está muito difícil para você lidar conscientemente, você está com estresse emocional, um conflito difícil com alguém, é como se o teu corpo falasse assim... Eu estou vendo que está pesada a coisa aí em cima, você quer uma ajuda? Quero sim, me ajuda e tal. Eu estou falando de uma forma meio romântica, isso, né? Mas o estudo psicossomático é isso, psicossomática. Doença psicossomática é aquela que tem conexão com o físico e com a mente, estão juntos ali. Aí você começa a ter uma dor nas costas, quando está com estresse. Outro vai ter enxaqueca, outro vai ter diarreia, outro vai ter prisão de ventre. E as pessoas têm os chamados órgão de choque. Órgão de choque é aquela parte do seu corpo que é mais sensível quando você está com estresse. Ellen White diz que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. Estou há 40 anos estudando isso. Tem um professor da Harvard, doutor... O livro dele chama-se Medicina Espiritual em Português, a Biologia da Fé. Interessante. Herbert Benson.
Ele fala que é mais ou menos 75% dos pacientes que vão em ambulatório têm, na verdade, com queixas físicas, têm, na verdade, uma história de estresse emocional. Quase perto do que Ellen White escreveu, né? Então, ansiedade é isso, essa aflição, essa inquietude, né? Você tem sensação de dor na garganta, aperto no peito, dificuldade para respirar, dor muscular, doença autoimune. E depressão é diferente. Depressão é uma tristeza que não passa, é uma perda de prazer em tudo, uma falta de energia para realizar as tarefas em casa e no trabalho, sentimento de culpa, de desvalor, ideia suicida, que pode levar a uma tentativa suicida ou não, perda de esperança e outros sintomas. Sintomas físicos ligados à depressão, você tem cansaço, a fadiga, alteração no apetite, para mais ou para menos, dor de cabeça, dor muscular, distúrbios digestivos, tontura, vertigem, problemas sexuais, dificuldade de ereção, diminuição da libido, queda da imunidade. Então, pensando, ansiedade é aflição, inquietude, falta de paz, aperto no peito, isso é ansiedade. E depressão é tristeza, apatia, quer ficar na cama, fecha a cortina, não fala com ninguém, se isola, isso é depressão. Depressão é tristeza, ansiedade é aflição. Ansiedade excessiva, ela pode se manifestar de várias maneiras diferentes. Ou seja, a pessoa que tem uma ansiedade excessiva, porque ansiedade todo mundo tem. Ansiedade todo mundo tem. Igual temperatura todo mundo tem. Qual é a temperatura normal do nosso corpo? Em centígrados, 36,5, né? 16,5, vamos dizer assim. Então, temperatura normal, 36,5. Todo mundo tem temperatura, mas nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da temperatura. A febre é sinal de que existe uma batalha no seu corpo, na imunidade. Algum vírus ou bactéria está tentando te derrubar. Aí por que a temperatura aumenta? Olha que interessante. Deus, em medicina tem uma palavra chamada homeostasia, com H. Mecanismo de homeostasia. É a busca automática de equilíbrio. Deus colocou isso no ser humano, no corpo humano. Quando você está com muito frio, você começa a tremer. Por que a gente treme no frio? Porque a fibra muscular, quando treme, ela tenta aquecer o corpo. Quando você está com muita sede, começa, né, a lamber assim o lábio, porque está secando a boca, e a gente deve beber água não só quando tem sede, sabiam disso, né? A sede já é o alarme, a luz vermelha que acendeu. Então, eu ia falar de outra coisa, falei do tremor, falei da sede. Sim, então a temperatura, isso, obrigado. A temperatura, quando fica alta, é sinal de que tem uma batalha ali imunológica, né? Então, quando a ansiedade fica também exagerada, é sinal que tem um conflito, ou conflito você está vivendo e que você ainda não sabe resolver. Ou você pode ter consciência desse conflito, ou pode não ter consciência. Quantas pessoas atendidas no consultório? Pessoas brilhantes, pessoas com doutorado, seja lá o que for. E você, cara, eu estou ouvindo aquilo, você não sei porque eu estou com essa ansiedade tão grande. Nossa, eu tenho um bom carro, bom trabalho, tenho um bom dinheiro, bom salário. Então, não sei porque eu estou com essa ansiedade assim. Porque está inconsciente, está para baixo do tapete da consciência. A mente dessa pessoa ainda não deixou aparecer na consciência. Por quê? Vamos ver a história de cada um. Então muito bem. Então a ansiedade excessiva ela pode aparecer de forma diferente. A gente chama de ansiedade generalizada, é quando a pessoa está ansiosa o tempo todo. Vai deitar, está ansiosa, acorda ansiosa, vai tomar banho, está ansiosa. Isso é ansiedade generalizada. Mas a ansiedade excessiva pode aparecer através de crise de pânico, por exemplo. Transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, que foi tirado do o CID-11 agora, e do DSM-5, está dentro agora de outra categoria, mas estava dentro. Transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, né? Um exemplo famoso de quem tem TOC, Roberto Carlos, cantor romântico, entra no site oficial dele, ele colocou ali uns links para você pesquisar sobre TOC, as manias que ele tem, de entra por uma porta, não sai pela outra. Michael Jackson também tinha isso, Michael Jackson tinha transtorno dismórfico corporal, um outro sofrimento. Aquele ator do Harry Potter também tem TOC, aquele jogador Beckham,
Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, tudo para ele tem que ser par, ele vai tomar um lanche na mesa dele, tem que ter 2 copos, ou 4 ou 8. No armário tem que ter 2 pares de chuteira, ou 4 ou 8, não pode ter um par só. Isso gera uma ansiedade. Roberto Carlos foi na Flórida, entrou numa igreja católica e foi rezar, e aí estava na hora de fechar lá a igreja, o pároco lá, o responsável, o diácono, começou a fechar as portas, é uma igreja grande, uma matriz, com várias portas, começou a fechar portas e deixou uma portinha última lá para os últimos fiéis saírem, né? E o Roberto Carlos tinha entrado por uma porta, sei lá, de um lado de cá, mas ele só tinha aberto do lado de lá, e ele ficou nervoso, queria que o cara abrisse a porta para sair pela porta que ele entrou. Isso é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, é uma forma da ansiedade aparecer. Fobias, o que é fobia? Fobia é um medo exagerado, né? Um medo excessivo. Tem gente que não entra em elevador, não passa em túnel. Eu trabalhava em Copacabana, no consultório, para chegar lá, você tem que, quem vem da Zona Norte ou do centro, tem que passar por um túnel, um dos 2 túneis, o túnel que vai por Copacabana, um túnel que vai por Botafogo. E tem um paciente que ele te dá uma volta longuíssima para fugir de túnel para chegar lá. Fobia é um medo exagerado. Fobia é um deslocamento da angústia para um ponto em que a pessoa ainda consegue controlar. A pessoa que tem uma fobia, um medo exagerado, tem gente que tem medo exagerado de animais inofensivos. Já tive gente que tem medo de passarinho, olha, pavor de passarinho. Ter pavor de aranha é uma coisa, mas ter pavor de passarinho é outra coisa. Isso é um simbolismo, né? Então é um deslocamento, quer dizer, a fobia é um medo exagerado, a pessoa tem uma ansiedade tão alta que nela, essa ansiedade se transformou numa fobia. Porque a fobia é uma defesa. A fobia é uma demonstração, é uma denúncia de sofrimento. Tem sofrimento, por isso que a pessoa está com fobia. E também a fobia é uma defesa do sofrimento. Por quê? Se você tem fobia de lugar fechado, como esse aqui, tem gente que tem fobia, agorafobia, por exemplo, crise de pânico com agorafobia, vai sentar lá naquela cadeirinha, lá na beira da porta, não senta aqui nem com a vaca tussa. Fica lá, porque qualquer ansiedade que der já sai pela porta fora. Ou nem entra, ou fica lá olhando pelo vidro lá de fora. Uma fobia, né? Que é um sofrimento. Então, nesse caso, a pessoa tem algum controle sobre esse medo excessivo. Aí tem uma terapia para fazer a descondicionamento desse medo, né? Que aí é a técnica que os psicólogos vão usar. Criança também, né? Criança com ansiedade excessiva, por exemplo, fobia escolar, ansiedade de separação. Criança que não desgruda do pai e da mãe, que é um pavor, tadinho, para o bichinho ir para a escola, mesmo na hora de ir para a escola. Uma ansiedade muito grande, é uma questão de vínculo. Nós, seres humanos, sofremos 2 grandes grupos de problemas emocionais psiquiátricos. Os problemas ligados a vínculo e problemas ligados a conflitos. Você teve um pai violento, alcoólatra, então se gerou conflito na família. Ou você tem uma mãe super dependente que agarrou você, quem sabe para compensar a frustração com o marido. Isso é um problema de vínculo. Então você traz isso para a vida adulta, você vai grudar em alguém que você não consegue largar, e se a pessoa for embora, você se mata ou morre, porque o vínculo é o chamado vínculo desorganizado. Então, depressão, vou dar uma olhadinha aqui, a tristeza aqui aumenta, está relacionado com perdas importantes para a pessoa. Perdas podem ser imaginárias, né? Ficar achando triste porque acha que alguém não gosta mais, que pode não ser verdade. Pode não ser verdade, a pessoa pode interpretar de forma errada. Pode ter perdas reais, realmente. Porque, gente, uma coisa é o luto psicológico. O que é luto psicológico? Luto psicológico são aqueles comportamentos que a gente tem quando morre alguém que você gostava. Meu pai morreu em 92, fiquei triste, chorei, fiquei jururu, fiquei mais para baixo. Minha mãe morreu em 2011, bom, foi horrível, né? Então, o luto psicológico normal, ele, de 3 meses a 1 ano, ele se resolve. Você vai melhorando, você vai aceitando a realidade. Mas existe o luto complicado, a gente chama de luto patológico.
Passou um ano e você ainda está mal, está para baixo, está sem pique para funcionar, então já não é mais o luto psicológico normal. Você já entrou num quadro de luto patológico, aí precisa de uma ajuda profissional. Então, é interessante a gente pensar também que pessoas podem entrar em depressão por perdas reais, mas aqui vem uma coisa para a gente pensar, olha só, o que produz o estado depressivo pode não ser só por causa de quem você perdeu, pela morte, por um divórcio, por um abandono, por uma negligência. Então, quantos pacientes que eu atendi que ainda não estavam no ponto de entender mais profundamente, analiticamente, a sua dor de depressão, essas pessoas diziam, doutor Sérgio, depois que meu marido pulou a cerca, eu fiquei assim, depois que meu filho morreu, eu fiquei assim, depois tal. Então ela bota o dedo em cima daquele evento e diz, esse evento aqui é que produziu essa depressão. Mas a gente tem que aprofundar um pouco mais para tentar entender o que eu coloquei aqui, ó. O importante é uma coisa importante, o que o deprimido perdeu com essa perda. Não é a perda em si, mas o que você perdeu com essa perda. Porque, por exemplo, um casal tem problemas e se divorciam. É uma perda dolorosa, muito difícil. O divórcio, eu tenho uma palestra que eu faço sobre estresse, tem uma lista, um protocolo de situações humanas que produzem mais estresse, nos adultos e adolescentes e crianças. Ou está no top da lista ali, é a morte do cônjuge, divórcio, prisão do cônjuge, rompimento dessa relação. Causa muito estresse, uma pontuação alta de estresse. Mas por que tem casais que entram no processo de divórcio e não entram em depressão? Fica triste, jururu e tal, é um luto, não entra em depressão. Mas outros casais que divorciam, um deles entra em depressão. Por quê? O significado dessa perda. O vínculo, o quanto alguém investiu naquele relacionamento, talvez não se preservou. Entrou demais de cabeça. Esperou demais na humanidade. Então, quando rompe, quando puxa o tapete, a realidade puxa o tapete, essa pessoa não tem estrutura para aguentar, porque ela não se protegeu. Ela não cuidou melhor dela mesma. Ela esperava demais do outro. Então, o que perdeu nessa perda? Perdeu o respeito próprio, perdeu a sensação de apoio na vida, perdeu alguém e agora vive em solidão. Então ainda vamos sentar e conversar com essa pessoa. Por que está doendo tanto? Fala para mim. E às vezes a pessoa não tem essa consciência ainda de que ela continua achando, ainda eu estou sofrendo porque ele foi embora e me deixou aqui. Se ele voltar eu vou ficar bem. Isso é meia verdade, se ele voltar eu vou ficar bem. Porque se você tem uma dependência desse marido e ele foi embora e ele volta e você continua com a dependência sem preservar a sua individualidade, essa relação não está baseada num fundamento sólido. Você está muito propensa ou propenso a qualquer briga, você já sente muito mal. Atendi gente que queria se matar porque houve divórcio. Lembro de uma mulher de Minas Gerais, olha, ela ficou tão apavorada, tão despedaçada, tão para baixo assim, que realmente a vida dela era o outro. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é, eu gosto de você, você gosta de mim, vou te tratar bem, você me trata bem também, mas se você fizer besteira comigo, eu não vou me maltratar por causa disso. Então você se respeita por isso. Outras causas de angústia, voltando para a angústia agora, não estou nesse ping-pong aí, violência social, corrupção política que prejudica o bom funcionamento da sociedade, egocentrismo, exploração das pessoas por empresas gananciosas, competição no ambiente de trabalho, vazio dos entretenimentos que tiram as pessoas de pensar no sentido da vida e preparam para o fim desse mundo doente. Tudo isso pode aumentar a ansiedade. Né? Você vê que tem fatores sociais, fatores políticos. 1 João 2, 15 a 17, ele fala dos 3 grandes grupos de, vou falar no campo espiritual, pecados, no campo psicológico, alterações de visão da vida e comportamento.
que atinge todos nós. Nós estamos enquadrados em um desses 3 grandes problemas que o Senhor Jesus permitiu que João escrevesse ali em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, aí nomeia 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência, o que é isso? Essa palavrinha esquisita. Concupiscência é um desejo desenfreado, um desejo descontrolado. E concupiscência da carne é a sensualidade, sensualismo. A concupiscência dos olhos é o materialismo. E a concupiscência, a soberba da vida é o egocentrismo. A gente a gente transita num desses 3 grupos em nossas lutas, pessoais. Então, são as causas. Eu apertei errado o botão aqui, desculpa. A gente tem essa luta, entre... Então, a pessoa sofre de angústia, não sabe a causa. Sim, em parte, pode ser uma angústia existencial que todos temos, que pode se confundir com questões de relacionamento conjugal, familiar, com amigos. Ou seja, qual a diferença entre angústia existencial e angústia que eu chamo de psicológica, do campo psicológico? Angústia existencial é uma palavra usada pelos filósofos, a expressão dos filósofos, que é essa que todo ser humano tem, que é resultado do corte da relação direta com Deus. Boris Becker, vocês são mais jovens que eu, talvez não conheçam, foi campeão número 1 do mundo de tênis. Um dia ele ganhou número 1 de tênis no mundo, no Wimbledon. Foi pro hotel, chegou no hotel e falou assim: cara, o que eu faço agora? Eu sou o número 1 do mundo, o que mais? Aquele cantor romântico, Julio Iglesias, que tinha uma ilha paradisíaca, ele falou assim: estou com uma ansiedade, como é que eu resolvo essa ansiedade? O próprio Michael Jackson, conversando com Eddie Murphy e Sylvester Stallone um dia, está no livro de um cardiologista, Dr. Jim Ornish, um livro maravilhoso, cardiologista, professor da Universidade da Califórnia em São Francisco, em que ele chama-se, o primeiro livro que eu li dele foi Salvando o Seu Coração, e o segundo foi Amor e Sobrevivência, em que ele mostra que temos que aprender a abrir o coração emocional também, e não só o coração físico, com stent e tudo mais. E ele cita lá o Boris Becker, o Stallone, enfim, diz assim, eles ganharam outro prêmio Grammy. Ele diz assim: bom, ganhamos mais um Grammy, quando é que vai ser o próximo? Cara, nunca satisfaz. Você nunca está satisfeito. Número 1 do mundo, e agora o que é que eu faço que eu sou número 1? Isso é angústia. Angústia existencial. Todos nós temos angústia existencial. Um livro pesado de ler, embora fininho, de um filósofo que estudou isso bastante, chama-se Søren Kierkegaard. Chama-se O Conceito de Angústia. Se você espremer esse livro, tirar uma frase, uma frase seria assim: Søren Kierkegaard, aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia, aprendeu o mais importante. Porque o que a gente faz para fugir da angústia não está no gibi. E que a gente nem sabe, Pode ser desde cocaína até compulsão sexual, fofoca, novela, vício, qualquer tipo de compulsão. Toda compulsão alimentar, etc., para trabalhar, etc., toda compulsão é uma maneira do corpo tentar amortecer ou aliviar a angústia. É uma forma de tentar lidar com a emoção. Dependente químico é um indivíduo que, em geral, ele tem um baixíssimo limiar de frustração. Qualquer frustraçãozinha o cara já quer cheirar. Isso faz parte do tratamento da dependência química, aprender a lidar com a frustração. Expandir essa capacidade de ter uma tristeza sem ter que resolver essa tristeza rapidinho com uma droga de escolha. Aliás, é para nós isso, Tem um professor da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, esqueci o nome dele agora, escreveu um trabalho belíssimo anos atrás sobre vícios ou adicções. Ele lista ali um monte de coisa que a gente pode ficar adicto, viciado. Viciado em academia, viciado em título acadêmico, viciado em... Claro, as vícios comuns é cocaína, maconha, álcool,
êxtase, caneta emagrecedor está na onda agora, enfim, Rivotril, tal. Mas a gente pode ficar viciado em um monte de coisa, né? Algumas até parece que meio que aplaudem. Você já viu alguém criticar alguém que trabalha muito, mas que é viciado em trabalho? Alguém critica alguém que é viciado em trabalho? Não, esse cara o cara é fera, trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana, parabéns. Então, a solução para a angústia existencial, essa que não é do campo psicológico, gastar tempo em oração com Deus, o Criador do Universo, ajudar alguém necessitado naquilo que você pode socorrer, cultivar gratidão, estudar e meditar no texto que Jesus deu para a humanidade, que é a Bíblia, estudar e meditar. A gente tem que mastigar, parar e pensar. Esse retiro que eu participei com a Érica, que tem esse doutorado na USP, ela explicou bem isso, né, na parte que teve as explicações ali. A diferença entre orar, meditar e contemplar. Então você tem que... Esse texto está dizendo o quê? Esse texto está dizendo o quê para mim? Esse texto não está dizendo o quê? Estou interpretando esse texto de uma forma errada ou qual é a forma correta? Isso é você meditar no texto bíblico, né? O que eu posso tirar desse texto para mim hoje? Né? A gente pode fazer uma leitura bíblica bem passada assim, passa por alto esse, né, pastor? Um monte de reflexões profundas, né? Que Deus quer dar para a gente. Então, olha só esse texto aqui da importância da palavra de Deus. Educação, página 126. A energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, que é o mais profundo ali, na parte nossa mental, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus. Olha, a energia criadora que trouxe a existência ao mundo está... Como que pode, né? Como que pode estar aqui? Esse livro é especial. Por isso que o diabo odeia esse livro, quer destruir esse livro, quer torcer esse livro, né, com algumas traduções tendenciosas. Ou quer tirar você desse livro, para você ler quem comenta sobre esse livro. Ei, alô, queridos, Deus quer que você leia esse livro, medite nesse livro, pense sobre esse livro. Eu dou uma lida no que o teólogo comenta, viu, pastor? O professor da Enes e tal, do Unasp, mas eu prefiro esse livro e vou falar para quem é adventista aqui. Ele raramente usa essa expressão, viu? Para não espantar quem não é da igreja. Espírito e profecia. Para mim, meu alimento básico é a palavra de Deus e os escritos inspirados querem mais. Se sobra tempo, aí eu vou ler o autor da lição, lá o teólogo daqui, dali e tal. Por quê? Porque eu sei que aqui tem verdade e nos escritos inspirados tem verdade. E nos outros escritos tem uma interpretação, não sei. Eu vou respeitar, mas eu quero ficar com a palavra. A vida de Cristo, olha só esse texto aqui, dos lugares celestiais, 1:3-4. A vida de Cristo que dá vida ao mundo está, o quê? Isso, olha que coisa impressionante, cara. Esse livro faz diferença. Esse livro faz diferença. Fez a diferença na minha vida. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos dar uma olhada. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, né, sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, Ellen White diz de que a paz que Jesus disse que ia dar não é uma coisa fora dele. Ela fala, é ele mesmo. Já leram esse texto dela? Ele se dá para você. Essa é a paz que ele dá para você. A pessoa dele. Pelo Espírito Santo, né, evidentemente, representante dele. Isaías 41:10, o que diz ali?
Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Coisa linda, queridos. Ele é a minha força. Ele é a minha força. Ele é a minha sabedoria. Ele é a minha esperança. Jesus é a minha vida. Jesus é o meu psiquiatra. Jesus é o meu psicólogo. Jesus é o meu Deus. E é o de você também, não é? Isso. Jesus, nosso modelo de saúde mental. Ele usava seu tempo, falei já para vocês, né? Tinha 3 momentos só com todo mundo, com o povo. Jesus fazia 3 coisas: pregava, curava e ensinava, né? Tinha momentos só com os discípulos, é o segundo momento, para treiná-los para o trabalho espiritual e ajudá-los nas vitórias sobre as tentações. Tinha momentos que ele estava sós com Deus, em oração, meditando nas Escrituras e sobre as coisas da natureza. Ele ficava 3 momentos diferentes ali, que é o nosso modelo, né, de estilo de vida. Muitas vezes ele passou a noite toda em oração, porque a sua humanidade precisava ser fortalecido, em sua humanidade, ser fortalecido para o quê? Guerra espiritual. Salmo 119:50, quando eu comecei a receber estudo bíblico na faculdade de medicina, esse foi o primeiro salmo que me marcou. Salmo 119:50 diz, na versão que eu gosto, assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Me dá vida. Então, gaste seu tempo em oração a Deus, em nome de Jesus. Use suas palavras como falando a um amigo. Ore com reverência e humildade, crendo que o Senhor ouve a sua oração quando feita com sinceridade, espírito de mansidão e desejo de receber a ajuda dele. Jesus prometeu, João 6,37, o que ele diz ali? Uma passagem belíssima. A gente tem que citar essas passagens quando vier na cabeça aqueles sussurros satânicos. João 6,37. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa é uma promessa que Jesus falou para mim e para você. Queridos, nós temos que nos agarrar nas promessas. Quando vem, isso é uma coisa que eu estou estudando bem ultimamente, sussurros satânicos. Como é que ele faz isso, pastor? Porque o Espírito de Deus sussurra, e esse cara também sussurra. Ellen White uma vez recebeu uma mulher que estava com pensamentos muito obscenos em relação a Jesus Cristo. Talvez ela tivesse, se a gente olhasse do lado psiquiátrico, doutor Sérgio, seria toque, o toque religioso, né? Que pode ser toque religioso. E ela abriu o coração para Ellen White, ela tinha uns pensamentos muito ruins em relação à pessoa de Jesus. E Ellen White escutou atentamente e disse: olha, isso são sussurros de Satanás. Então, eu estou assistindo uma série agora, que uma colega pediatra de Uberlândia, que está agora fazendo trabalho missionário na Malásia, Isabela. Montamos um retiro, eu e ela, lá em Uberlândia, aí uns meses atrás. E tem um rapaz jovem lá, que está fazendo um trabalho, um ministério belíssimo, David Ung, Ung é NG. Você entrar no YouTube, está em inglês ali, mas você pode botar o tradutor. Então, são 6 palestras que ele fez nos Estados Unidos sobre guerra espiritual. E quando eu estava entrando para a Igreja Adventista, que eu li toda aquela série do Grande Conflito, o livro que foi a bomba da minha vida, que ou me jogava para o mundo de cabeça de vez, que eu já estava lá, né, na verdade, ou me trazia para a luz, e pelo poder de Deus me trouxe para a luz, foi o Grande Conflito. O Grande Conflito, esse livro foi o livro bomba. Livro bomba, esse livro é poderoso, queridos. Eu pedi que, pelo amor de Deus, a CPB devia publicar a íntegra. Publicou um resumo, tá? Menos pior. E devia vender o Grande Conflito com preço barato, papel jornal, barato. Mas você vai um Grande Conflito lá, 50, 60 reais, como é que o pobre vai comprar o completo? Então,
O Dave Young está fazendo essa série de palestras, chama-se Jesus para a Ásia, em inglês, Jesus for Asia, a guerra espiritual. Bem conectado com a igreja, nada dissidente, nada disso. Então, quando eu comecei a ler esses livros de Ellen White, Patriarca e Profeta, Profetas e Reis, Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, tal, aquilo me chamou a atenção. Isso foi bem no comecinho da minha carreira. Eu terminei medicina em 74, fui batizado em 1975, na Igreja Adventista. E naqueles outros anos eu li. Aí eu me achava assim, interessante. Ellen White fala assim, o demônio do ciúme, o demônio da inveja. Ela nomeia alguns demônios. E o Young, ele traz uma série de passagens de Ellen White. Eu fui anotando e eu vou lá no original inglês para ver o que esse cara está falando, ver o texto. Então, eu faço essa pesquisa que acho um tempo grande, mas está me servindo. Então, precisamos ter essa proteção de Jesus Cristo em relação a essa guerra. Bom, angústia existencial, então, entrou na mente humana quando Adão e Eva pecaram, passa de geração em geração para todos os seres humanos, ricos, pobres, qualquer religião. A solução é a relação pessoal com Jesus, e mesmo assim essa angústia só será eliminada quando ele estabelecer um mundo justo que vai tirar essa natureza pecaminosa e colocar uma natureza pura, santa. Estamos perto disso, faltam poucos meses para Jesus voltar. Vou levar para a comissão, a doutora César está marcando data aqui, viu? Faltam poucos meses para a gente voltar, queridos. Pode ser 32, 64, 97, mas não sabe? Tem muitos anos pela frente, não tá? Os sinais estão claríssimos. Claríssimos. O Trump está unindo Estado com religião. Isso é o início do decreto dominical. Pode ser que seja a nossa geração. Então, o preparo, buscar a Deus de forma individual, pela oração, estudo a Bíblia, pedir o poder do Espírito Santo para mudar seu caráter com sua escolha e cooperação com ele. Porque parece uma coisa legal, né? Pô, peraí, que legal. Finalmente o presidente é protestante, ele é presbiteriano, de família presbiteriana, vai fazer a nação para Jesus. Mas Ellen White foi clara, a palavra de Deus é clara, não junte Estado com religião. Você tem que ter liberdade religiosa. O plano de Deus é esse para esse mundo maluco, né? Liberdade religiosa. Um país que quer realmente seguir os planos de Deus, permite a liberdade religiosa. Não bota a religião junto com o Estado. Né? Porque o que o Trump e a equipe quer fazer é botar junto a América de novo para Jesus, mas do jeito que ele acha que é. E nesse jeito que ele acha que é, a guarda do domingo. Entenderam? Como é que a coisa é sutil, né? Parece que é boa, se todo mundo seguir Jesus, vai ser uma maravilha na sociedade, né? E realmente é. Mas cada um tem que ter a liberdade de escolher. Então, já falei sobre isso. Então, voltando para o campo psicológico, a ansiedade ela pode ser, em parte, consequência de desilusões, frustrações no casamento ou em outras situações da vida, com filhos, com seus pais. A ansiedade exagerada é um alarme, é um sinal de que alguma coisa está perturbando, está incomodando emocionalmente. É igual você está dirigindo o seu carro e acende a luz vermelha no painel. É bom ou é ruim? As duas coisas. É ruim porque, puxa, agora você está tão apressado, tem que resolver várias coisas aquele dia, precisa do carro, vai ter que parar para consertar. Mas é bom porque avisou. Avisou para você parar para consertar. Né? Então, a luz vermelha que acende na nossa vida não é inimigo. O sintoma não é inimigo da gente. A medicina convencional quer eliminar sintoma, né, doutor Sérgio, sem pensar na causa. Claro, tem sintoma que tem que resolver rápido. Entra um paciente surtado aqui gritando, eu vou ter que medicar, entrar com risperidona, olanzapina, sei lá, Odol, Plixtil, Fenergan, para segurar o cara. Bipolar na fase eufórica, da mais tipo 1, nossa, tem que segurar esse cara com lítio, carbonato de lítio e essa turma toda aí. Mas a luz vermelha que acende, o sintoma que aparece, a ansiedade que surgiu em você em alguma forma, ela está dizendo assim, você precisa parar para entender o que está te machucando, o que está te perturbando, para você corrigir isso.
Mas às vezes a pessoa não quer fazer isso, quer tomar um remédio e não pensa mais em nada. É mais ou menos quando você está dirigindo o carro, a luzinha vermelha acendeu, você pega o martelinho, pá, quebra a luz vermelha, ai que bom, apagou a luz, vai embora, daqui a pouco o carro, pá, trava tudo, né? Então, pode ser ansiedade excessiva, traumas que você viveu no seu passado, com vários tipos de abuso na família de origem. Então, já falei como é que ela se manifesta de várias maneiras, né? Você pode se desvalorizar, você pode manter mágoa e ressentimento contra alguém, isso aumenta a ansiedade, dificuldade de receber um carinho, problemas financeiros. Bom, então a solução para a ansiedade psicológica depende do que está causando, né? Você vai tomar uma atitude, primeiro você tem que pensar assim, eu preciso me ajudar. Porque tem gente que, não vou, psicóloga é quase para gente fresca, psicóloga, psiquiatra é para gente maluca e tal, não, cara. E a pessoa está sofrendo, e está fazendo o outro sofrer. Você, estou falando agora genericamente, não tem o direito de estar com sofrimento comportamental, não querer se tratar e perturbar os outros. Não tem direito disso. Né? Então, precisa aprender a colocar limites para pessoas abusivas. Tem gente que precisa... Tem gente que quando começa a fazer isso, melhora a ansiedade. Olha que interessante. Precisa aceitar que ninguém nessa vida é ideal em termos de dar carinho, de valorização perfeita. Quando começa a aceitar isso, a ansiedade diminui. Precisa lutar contra a sua maneira de agir irresponsável, como gastar dinheiro demais, ou ficar numa situação financeira complicada. Corrigindo isso, a ansiedade melhora. Precisa parar de ficar obsessiva pelo afeto de alguém, parar de mendigar amor, entendendo que só Deus pode nos amar de modo perfeito. Quando aceita isso, a ansiedade diminui. Olha quantas coisas podem ser trabalhadas sem ser apenas pensar em tomar um remédio. Então, lutar contra pensamentos trágicos, catastróficos. Por exemplo, a pessoa que tem crise de pânico. Crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. É como a caixa d'água na laje da sua casa, que a água vem da prefeitura, entra na caixa e tem a boia, né? Quando a caixa encheu, a boia, tranca a entrada da água. Mas se dá um problema na boia, a água continua enchendo e ela transborda, enche a laje, pode vazar na tua sala. Então a crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. Ela ficou tão exagerada nessa pessoa que se manifesta na crise de pânico. A crise de pânico é uma crise rápida, 8 minutos, 10 no máximo, 6, e que a pessoa tem tremor, calafrio, falta de ar e uma sensação de que vai morrer do coração, geralmente do coração, ou sensação de que vai perder o juízo, uma aflição muito grande e pensamentos hipertrágicos, vão morrer do coração. Atendi um advogado uma vez, um cara jovem, e esse rapaz, no fórum daquela cidade, tem uma escadaria para subir. Vários fóruns são assim, né? Ele tinha uma sensação de pânico muito forte. Qualquer aceleraçãozinha do coração, ele achava que já ia infartar. Então ele vinha, estacionava o carro no fórum, ia lá para uma audiência e subia rápido a escada do fórum, e quando chegava no topo da escada, porque ele subiu rápido, o coração acelerou, e aí aquilo já era para ele um pânico. Ai meu Deus, acelerou, ai vou infartar, ai vou morrer. Então, claro, né? Tinha que caminhar ele para um cardiologista para fazer sempre que eu atendi paciente com crise de pânico, com a ideia de que vai infartar, vamos fazer o seguinte, você só volta aqui de que você primeiro vai no cardiologista, faz o exame, né? O eletro, faz a ergometria, faz a esteira, né? Faz, enfim, tudo que o cardiologista faz. Depois você volta aqui e me diz, vai que é contra uma coisa cardiológica, né? Pode ser uma patologia, mas 90% não, é uma questão de interpretação errada dos sintomas corporais. As pessoas que têm crise de pânico, elas têm 10 parabólicas ligadas em qualquer coisinha que o corpo faz. Se há um pouquinho de ronco aqui, meu Deus, será que é um aneurisma de abdômen? Né? Então, é um exagero na interpretação de sinais normais do corpo. Então, essa pessoa precisa ser ajudada numa terapia a aprender a interpretar de forma correta e a lidar com essa tendência de ter pensamento trágico. Vai fazer uma viagem daqui para Porto Seguro, no ônibus, ai meu Deus, será que o motorista vai dormir, vai capotar, vai ter bala perdida, vai furar o pneu?
Então, o tempo todo assim, sabe? Então, temos que trabalhar com essa forma de pensar, porque o remédio não muda a forma de pensar. Entenderam isso? Né? Então, pensar que a maioria das preocupações que surgem na nossa mente geralmente não se tornam realidade. Lembrar que você pode sofrer muita ansiedade se cultivar pensamentos negativos, vingativos na sua mente. E os pensamentos podem ser educados. Você vai no Mente, Caráter e Personalidade, esse livro dele é um Arte, volume 1, volume 2. No volume 2 tem um capítulo chamado assim, Hábitos de Pensamento. O que ela diz ali? TCC pura, gente. Terapia cognitivo comportamental. Ela fala assim, os pensamentos têm que ser educados, os pensamentos têm que ser treinados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Até decorei. É isso que a ciência está falando, né? Lidar com os pensamentos. Bom, já vou caminhando mais para o final. Vamos pular isso aqui, já falei bastante sobre isso. A ansiedade pode diminuir quando você muda seus pensamentos distorcidos, perdoa as pessoas, faz reparações com quem machucou você, desde que não piore se for fazer reparação, aceita o que seus pais puderam ser para você, que talvez não foi ideal, lembrando que você também não é ideal para os outros e para seus filhos. E a depressão pode melhorar quando o quê? Você viver o lamento, o luto, desabafa, sem desespero, sem se expor para pessoas inadequadas, quando aceita os desapontamentos, quando diminui a sua expectativa de receber amor, abaixa a expectativa, quando parar de se rejeitar porque não é amada como queria e com isso se auto-ataca. O suicídio pode ser um auto-ataque porque você não aceita. Algumas pessoas deprimidas, graves, depressão pode ser leve, moderada e grave, algumas pessoas deprimidas, graves, que têm uma ideia suicida, se a gente puxasse um pensamento para fora e botasse assim no quadro negro, poderia ser assim, eu estou com raiva de mim mesma por ter gostado de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria, por isso eu vou acabar com a minha vida. Ei, alô? Você vai acabar com a sua vida só porque alguém não gosta de você como você queria? A tua vida não tem valor sem essa pessoa? Tem que pensar nisso. E a Igreja Adventista trabalha muito bem com o programa de prevenção de suicídio. Na Novo Tempo a gente faz isso várias vezes, o Quebrando o Silêncio. E você sabe que teve jornalista, não da Novo Tempo, mas teve jornalista que entrevistaram pessoas que tentaram suicídio, mas conseguiram escapar. Sei lá, a corda arrebentou, o revólver engasgou, ou pulou de um andar e caiu em cima de um monte de lixo que amorteceu. E aí entrevistaram a pessoa assim. Quando você deu o passo para se matar, o que você pensou? Sabe o que todas elas responderam? Me arrependi. Então temos que ajudar as pessoas, porque a pessoa que está com a ideia suicida, depressão grave com a ideia suicida, é como se ela estivesse usando, ou não usa uma lente que precisa usar, ou está usando uma lente que está com a visão borrada. E tem que explicar para ela que ela está com uma neuroquímica alterada, que quando essa neuroquímica consertar, ela vai ver as coisas de uma nova forma. Outra coisa é ensiná-las que talvez ela queira se matar porque ela perdeu alguém que era muito querido para ela e ela acha que vai viver com essa dor o tempo todo na sua vida. Porque o deprimido que quer se matar com a ideia suicida, ele na verdade não quer morrer. Ele não sabe como viver com aquela dor que ele acha que não vai passar. Então, para acabar com a dor, quer acabar com ele. Então a gente vai ensinar essa pessoa de que essa dor pode continuar, mas de uma maneira diferente. Ela pode se tornar mais resistente para essa dor. Essa dor pode abaixar. Essa dor pode até desaparecer. Então, só que na hora da agonia a pessoa acha que não vai desaparecer, que não vai parar, que vai ficar o tempo todo e que ela não vai aguentar. Então temos que dar esse suporte. Bom, então quando recuperar a esperança, olhando para as promessas de Jesus nos evangelhos, ajuda a sair do buraco depressivo. Lutar contra pensamentos de derrota, de desvalorização, porque tem gente que tem uma tendência também de se desvalorizar, né? Você fala assim, que bonita a garrafa que você comprou ali. Comprei ali no brechó. Que parabéns, paletó bonito, comprei alguém me deu ali que não queria mais. Então. Parabéns, você passou naquele concurso lá, qualquer um passa. Então por que você fica se depreciando o tempo todo?
Tem um texto de Ellen White no Mente, Caráter e Personalidade que ela fala assim, nós temos que evitar 2 extremos. Um extremo é você achar que você é o tal, melhor que todo mundo. E outro extremo é você achar que você não vale nada. Nenhum dos dois é saudável. Temos que ser humildes para aceitar que não somos tudo, não conseguimos tudo, mas temos que nos respeitar, porque Jesus nos respeita. Tá? Bom, resumindo, para terminar, existe a angústia existencial e a psicológica. A angústia existencial é no campo espiritual, oração, estudo, meditação, compartilhar o que você tem aprendido, que Deus tem te dado. Você recebe de Deus, faz cura em você e você passa para frente. Você recebe de Deus, faz cura em você e você passa para frente. Lidar com a ansiedade psicológica, né? Perdoar os outros, perdoar seus pais, perdoar você, evitar pensamento trágico, cultivar gratidão, resolver conflitos, colocar limites, parar de se depreciar, aceitar os outros e que os outros e você não são ideais, parar com a obsessão de amor das outras pessoas e dar afeto, dar amor, dar atenção, dar um pão, dar uma fruta, dar uma sopa quente para a pessoa que está precisando, né? Dar um perdão, dar uma palavra. Para melhorar a depressão, então, viver o luto, chorar, desabafar, sem desespero. Tem gente, às vezes, na igreja, né, pastor, que quando morre, é meio cruel isso, né? A gente, que às vezes a pessoa está sofrendo, chorando porque ou foi demitido do emprego, teve alguma perda, né? Um membro da igreja teve alguma perda, ou divórcio, ou morreu alguém querido, ou foi demitido do emprego, ou um problema financeiro, e aí chega outro irmão da igreja e fala assim, pô, você não tem fé não? Por que está chorando assim? Ei, alô? Ezequiel 3, Ezequiel era o homem de Deus, sim ou não? Sim, tem um livro na Bíblia de Ezequiel, abra aí rapidinho aí, não está ali no PowerPoint, mas é um versículo só, Ezequiel 3, não, Ezequiel 3, 14, Ezequiel está falando aqui, Ezequiel 3, 14, então o Espírito Santo, né, me levantou e me levou, e eu fui muito triste, no ardor, né, na angústia do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ele estava triste, estava angustiado, mas a mão do Senhor estava com ele. Então cuidado para você não julgar as pessoas achando que ela não tem fé porque está sofrendo. Aceitar os desapontamentos, diminuir a expectativa de ter amor ideal, parar de se rejeitar, recuperar a esperança olhando para as promessas de Jesus e lutar contra pensamentos de derrota, de autodepreciação e de desesperança. Desesperança é uma coisa que temos que ajudar as pessoas deprimidas, porque a desesperança é o preditivo da ideia suicida. Então, recuperar a esperança é fundamental para ajudar as pessoas deprimidas, ou se você também é deprimido, deprimida, o que você pode olhar para a tua vida aqui que te dá esperança? Agarre nisso. E aí você vai evitar se afundar. Bom, acho que era isso aí. Deus prometeu ali, né? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, que tem que cuidar de você. E para melhorar a esperança ali, ó, Lamentações 3, 21 a 26, vou ler só uma parte. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma colaboração? Doutor, obrigado, viu? Obrigado pela partilha de conhecimento. O senhor nos trouxe um aspecto que na minha prática pastoral aqui eu sinto como um desafio e talvez o senhor possa nos ajudar nesse sentido. Em muitos casos, não há uma repetição, né, de certos padrões e a gente percebe na visita pastoral, no aconselhamento pastoral, de maneira muito clara que se é necessário um acompanhamento profissional, com psicólogo, com psiquiatra. E eu, particularmente, sempre aconselho a que procurem esses profissionais. Mas, evidentemente, há uma construção mais antiga, mas que ainda perdura, e o senhor citou rapidamente, dessa visão de que lugar de cristão, se você é crente mesmo, você não precisa desse tipo de auxílio, porque isso é uma característica de falta de fé ou qualquer coisa do tipo.
E eu percebo, não só com sua estrada profissional, mas que o senhor tem com a sua cosmovisão cristã, o que o senhor poderia aconselhar para aqueles que têm essa visão, não é? que fazem essa dissociação, como se a busca de um profissional para a área de saúde mental seria necessariamente, então, uma falta de fé, uma falta de comunhão com Deus, está orando pouco, está lendo pouco a Bíblia, por isso que está precisando ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Parece ser bem óbvio isso, mas não é. Eu percebo que há esse preconceito muito grande dentro da comunidade cristã. Boa observação, pastor. E eu me sinto muito confortável de responder, porque eu sou psiquiatra, né? Portanto, um profissional que trabalhei 40 anos nessa área de clínica, de atendimento. Se a gente vai em Filipenses 4,13, você sabe Filipenses 4,13, acho que até no grego, né? Tudo posso naquele que... Você já leu o verso 14? Porque não termina no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Olha que interessante. Ellen White tem um texto que ela escreveu para uma mulher, que eu anotei na minha Bíblia aqui. Está no Filhas de Deus, página 131. Ela estava lidando com uma mulher muito egocêntrica. E ela falou assim para essa mulher: não receie desabafar comigo e pedir conselho, e eu lhe darei todo o auxílio que puder. Então, Ellen White não era rígida no sentido de dizer, não, qualquer problema que tiver é só com Jesus. Porque ela se oferecia como conselheira. Mas ela também dizia para algumas pessoas que você vai resolver isso com Jesus. Então, quem é quem ou quando é o quê? Obrigado. Eu acredito que de décadas para cá nós saímos de um extremo para outro extremo. Eu estou fazendo agora uma análise com um psiquiatra, cristão, adventista sétimo dia. Saímos de décadas dessa exigência, dessa ideia rígida de nunca procurar ajuda com ninguém, para estamos num outro polo que qualquer coisinha é psicólogo. Ei, alô, cuidado com isso. Não é isso. Não é isso. Eu sei que tem psicólogo aqui, eu sou psiquiatra. Mesmo que eu estivesse atendendo, eu estava atendendo, eu falava sobre, eu acredito nisso. Então, resumindo, dizer assim, você está com alguma dificuldade comportamental que não é grave, olha só o que eu estou dizendo, vai dizer, o doutor César falou aqui, heresia, que não é grave. O que é grave? Grave, você não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue mais conversar com as pessoas, não quer tomar banho, está alucinando, está delirando. Não, então, nesse caso, é profissional, ponto. Medicação, em alguns casos, ponto. Mas se não é grave, você consegue trabalhar, consegue se relacionar com a família, mas está com uma angústia, uma tristeza, não sabe de onde vem isso? Procure o Senhor de todo o coração. Medite na palavra. Ore mais. Coma menos. Faça alguns tipos de jejum. Tem vários tipos de jejum, né? Só frutas, só suco. Enfim, naquele dia, ore mais naquele dia. E coloque para o Senhor. Senhor, o que eu faço? É com o Senhor mesmo? Ou preciso de alguém? Então, o Senhor vai responder. Ele vai responder. Se ele achar que é com ele, a cruz são 2 paus. O pau vertical significa que tem coisas que é só você e Deus, ponto. Não é tua esposa, não é teu marido, é você e Deus. Então, se ele achar que vai resolver com você, ele vai resolver com você. Agora, se ele achar que você precisa de alguém, é o pau horizontal. Ele vai usar pessoas para ajudar pessoas. Quando é o quê? Quando é, né, o que eu vou fazer? Aí tem que analisar algumas situações. Então, o que eu estou dizendo não é nem nunca procura ninguém profissional e também qualquer coisinha vai para o profissional. Não é isso. Temos que ter o equilíbrio. Como o profissional, no caso, psicólogo, pode proceder ou deve proceder na hora de ajudar a pessoa, fazendo esse link entre o espiritual, a palavra de Deus e também o conhecimento científico?
conhecimento, né, da área. Entendeu? Como que o psicólogo pode ajudar um paciente, um cliente dele, tanto do ponto de vista com questões bíblicas, como com a técnica? Sim, com a técnica, com o conhecimento técnico. Boa pergunta, boa pergunta. A gente tem que ter cuidado, e a experiência clínica vai nos ensinando, porque às vezes atendi vários pacientes cristãos, até alguns adventistas, e que na consulta, que era uma defesa dessa pessoa, queria fazer conversão de coisas religiosas. Ah, então eu sou adventista há muito tempo, doutor César. Ah, não sei o que tal, sabe? E eu tinha que falar do problema com essa pessoa. Ela está me pagando para atender, para resolver o problema. Não é para falar da minha vida pessoal, nem de pregação religiosa. Então, alguns pacientes cristãos, eles, às vezes, trazem umas questões religiosas e perguntam para o profissional, que é uma defesa. Não quer entrar no ponto que está doendo. Então eu tenho que apontar isso com carinho, com compaixão, mas você está percebendo que você está há 5 minutos aqui na consulta tentando falar de coisas religiosas que são importantes, mas que não, você não está falando do seu problema? Aí eu mostro isso. Não, é porque na verdade eu acredito na Bíblia e tal, aí de dar uma escorregada de novo, aí eu tenho que respeitar, escutar. Mas você falou que está com muita raiva do teu marido, vamos voltar para falar desse assunto? Não, porque eu acho que Jesus me perdoa e tal. O senhor não acha que ele perdoa? O que o senhor acha que Jesus falou em João 30? Não. Aí tem que voltar para cá. Está difícil para você falar dessa dor com o teu marido, não está difícil. Tem que voltar para o campo psicológico. Então eu tenho que estar de olho aberto para ver se essa pessoa está querendo usar questões espirituais para fugir de tocar na ferida que dói. O que pode acontecer também é o profissional meio que ficar dentro do campo religioso e não entrar na técnica. Aí também não é para fazer isso, né? Ele está recebendo o pagamento, ou convênio, ou particular, enfim, para ele trabalhar com uma técnica, né? Então, é isso. Às vezes cabe o profissional citar alguma coisa espiritual. Mas a gente tem que estar muito atento com a gente chama de transferências, contra-transferências, né? Que é o que acontece na relação médico-paciente. Alguns irmãozinhos são um pouquinho abusivos, né, pastor? Eu sei que pastor, eu às vezes falo em concílio pastoral. Semana que vem, Deus quiser, eu vou estar falando para um grupo de pastores da União Noroeste, eu acho. Depois da outra lá na Associação em São Paulo, para pastores. E eu penso assim, vocês pastores têm que segurar uma peteca difícil, viu? Porque tem alguns irmãozinhos que são abusados. Na segunda-feira é o dia único que o pastor tem de repouso. Aí, 11 da noite, segunda-feira, pastor, vem aqui em casa, meu gatinho está na árvore que não quer descer. Aí, tem gente que confunde, né? O pastor que serve o rebanho com escravo, né? Temos que proteger o pastor, viu, queridos? E não abusar do pastor. Mais uma pergunta ali. Doutor, por várias vezes na sua palestra você menciona perdoe os seus pais, perdoe os seus pais, perdoe os seus pais. Quando o senhor menciona essa questão aí, é por conta da experiência que o senhor tem de atendimento durante esses 40 anos? Ou será que todos nós, filhos, tivemos ou tem problemas com os nossos pais? Boa pergunta. Não, muitas pessoas tiveram infância razoavelmente boa. Né? Muitas pessoas tiveram uma infância... A infância dos meus 2 filhos foi muito melhor do que a minha. E da minha esposa, não sei, até ela foi razoavelmente boa também, ou talvez melhor que a minha, em alguns sentidos. Então, algumas pessoas elas saem da infância e para a adolescência e vêm para a vida adulta sem traumas importantes com seus pais, são famílias mais funcionais, né? Isso existe, famílias que funcionam melhor. Então, perdoa os seus pais quando você teve sofrimento que machucou muito e que você está ou se depreciando ou se revoltando. Porque quando uma criança sofre com seus pais abusivos, 3 grandes maneiras que a gente pode errar com o pai e mãe: rigidez, negligência e superproteção.
Então, são as três grandes, talvez tenha outras formas também. Então, quando você cresce, se você conseguiu elaborar bem, porque tem crianças, se tem uma família que tem 2 filhos ou mais, e que é uma família que tem algumas complicações, ou a mãe é autoritária, ou o pai é autoritário, enfim, abusivo verbalmente e tal, vai ter um filho dessa família que vai sofrer mais do que o outro, porque algumas crianças são mais sensíveis do que outras. Então tem uma criança que sai de um lar que não foi muito bem equilibrado, mas chega na vida adulta sem grandes problemas com seus pais, conseguiu lidar melhor com aquilo. Deixa pra lá, a mamãe era nervosa assim mesmo, nem esquenta a cabeça, papai tinha os problemas dele e tal, e como diz São Paulo, ficam de boa, né? No Rio é numa boa. Aqui em Bahia não sei bem o que fala. Mas e o outro irmãozinho, mesmo lá, mesmo pai, mesma mãe, mesma atitude. Se tiver um perfil mais sensível, vai ser uma criança murchada, encolhida. Se for uma criança mais pegou, levou, revoltada. Então, para essas pessoas que vieram da infância para a vida adulta com engasgo na relação com seus pais, tem que ter uma hora que tem que perdoar esses pais. Mas se chegou sem engasgo, não tem que perdoar. Tá bem, foi uma coisa que rolou bem, né? Vamos dizer assim, que funcionou bem. Entendeu? Eu fiz esse processo comigo mesmo, né? Eu tive que lidar com as minhas emoções em função da maneira, alguns erros que meus pais cometeram comigo, meus 4 irmãos. E foi, graças a Deus, antes deles morrerem, conversei. Também meus erros, pedi perdão, né? Então ficou, graças a Deus, resolvido. Mas é isso, né? O perdão... E também outra coisa importante, perdão, ele é um processo também. Às vezes nós temos que perdoar mais de uma vez, né? Porque pode voltar uma certa raiva que você não tinha percebido ainda. Você achava que tinha perdoado tudo, mas de repente ainda volta alguma coisa ali que está te incomodando, aí tem que ir de novo. Bom, vamos perdoar. É um processo, né? O perdão não é de graça. O perdão é de graça, mas não é de graça. Jesus nos perdoou, mas ele pagou um preço altíssimo, mais alto que qualquer um pode pagar. Então é de graça? Sim, mas não é de graça. Alguém pagou. Ele pagou. Então alguém te machucou, você perdoa. Infidelidade conjugal. Difícil, né? Você pode perdoar. Cláudia Bruscagin, minha amiga, psicóloga, professora da PUC de São Paulo, foi supervisora da pós da minha filha. Já gravei com Cláudia na TV. Tem um livro muito interessante, organizado por ela, em que ela coloca essa questão. O perdão, ele é um processo, e o perdão, ele pode, às vezes, levar você a ter que perdoar mais de uma vez. E o perdão para alguém que machucou você, e esse alguém que diz que se arrependeu e aceita o perdão e pede perdão também, o arrependimento verdadeiro implica em você não mais repetir aquele problema. Quantas pessoas atendiam no consultório, mulheres, que o marido pulava a cerca toda hora. Aí ela perdoava, reatava o casamento. Aí daqui a 3 meses o cara, de novo, entra em contato com outra mulher. Aí ela vai e perdoa de novo. Ei, peraí, tem um limite para isso. Né? O perdão tem um preço. E tem que parar de fazer as mesmas coisas que machuca e que cabe perdão. Mais alguma pergunta? Fala, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tá. Boa tarde. Tá quase boa noite, né? Eu vi você falar muito dessa questão do suicídio, né? Quando a pessoa ela se autopune. E tem 2 paralelos bíblicos que me deixam um pouco intrigado, né? Mas eu acharia bacana se o doutor pudesse dar essa disseminação pra gente, que é a questão de Judas e de Pedro. Ambos traíram Jesus, né? De alguma forma. Pedro e Judas. Pedro, ele se... sim. Isso, Pedro, ele se pune a ponto de se arrepender, mas por arrependimento. E Judas, por conta do remorso, o peso da culpa, ele não sabia de que forma que iriam reagir. Ele viu que a única solução daquilo seria a morte, né? Ele se punir pela morte.
Qual a diferença entre os dois no campo da psiquiatria? Boa pergunta. É simples isso que você já falou. Pedro se arrependeu sinceramente. Pedro, o Espírito de Deus conseguiu ter acesso a ele e abaixou a arrogância dele, a pretensão dele. Né? Puxava a espada, cortava e tudo. Era impulsivo. Pedro é impulsivo. Mas Pedro aprendeu com Jesus Cristo a ser humilde na sua impulsividade. E aí ele foi deixando de ser uma pessoa impulsiva para ser uma pessoa com mais autocontrole emocional, sem Rivotril. Então Pedro conseguiu isso, e então as pessoas impulsivas que estão aqui nesse auditório podem aprender também isso, sem medicação. Judas, ele não... Você vê que na última ceia, Jesus lavou o pé de Judas. Foi a última chance que Jesus deu para Judas. Chamou ele para tomar a Santa Ceia, lavou os pés dele, mas Judas não abriu o coração. Tipo Faraó, né? Estou estudando a lição de escola. Faraó não abriu o coração. Ou seja, é um mistério isso. Esse é um mistério, pastor. Eu não consigo entender por quê, porque a verdade chega para todo mundo. Todo mundo. Mas por que alguns se fecham para a verdade? Para sempre. Não sei. Judas se fechou. Então aí Satanás foi... Pá. Gente, vocês já viram esse relato que o Evangelho fala de que... Porque tem muita gente que acha que possessão diabólica... Tem duas formas, né? Uma é possessão e a outra é opressão. É diferente. Quando Jesus começou a falar, lembra aquela experiência? Jesus começou a falar, olha, eu vou sofrer, vão me prender, vão me bater, vão tal. Aí Pedro pulou, não vou deixar acontecer isso. Aí Jesus vira para Pedro e olha para todos e diz, afasta de mim, Satanás. Naquela hora Pedro estava opresso, oprimido pelos demônios. Mas quando Judas decide sair da ceia e encontrar com os sacerdotes e fazer a tramóia das moedas de prata, um relato bíblico, não sei se é Lucas, fala assim, entrou nele Satanás e ele foi. Aí era uma possessão, quer dizer, possessão não é necessariamente aqueles quadros trambólicos pentecostais. Possessão pode ser uma coisa que você jura de pé junto que a pessoa está idônea e ela está possuída, como foi o caso de Judas. Então, ele rejeitou tanto o oferecimento de luz, de verdade, perdão, que acabou sendo possuído. E aí o cara foi lá e o matou. Ele se matou, né? Então a diferença é essa. Pedro, ele aceitou o toque do Espírito Santo para se humilhar e Judas não aceitou o toque do Espírito Santo para se humilhar. O Judas ficou com o eu dele, igual Faraó, e Pedro entregou o eu para Jesus Cristo. Doutor, só queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais, que eu estou ouvindo o senhor falar, ei, cuidado com o Rivotril, cuidado com o remedinho. Só que eu queria que o senhor se aprofundasse mais sobre a medicação. Porque, primeiro, que muitos aqui, ou muitos lá fora, todo mundo já tomou um remédio, me incluo nisso aí. E eu gostaria que o senhor se aprofundasse, pois tem muita gente que está para iniciar um tratamento, que está se enxergando doente. O que eu faço? Porque, assim, encontrar um terapeuta bom ou ir logo para o remédio sem lidar com os problemas, eu sei que não é assim, né? Mas muitos fazem assim. Mas eu escutando o senhor, ei, cuidado com o benzodiazepínico, cuidado com o Rivotril. Mas, assim, ou a gente agarra esse salva-vidas ou a gente luta no seco. Qual que é a opinião do senhor se aprofundando mais falando sobre medicação? Porque é o que todo mundo quer saber. Eu posso tomar o remédio ou eu não posso tomar? Já que tem tanta variedade. Boa pergunta, não é 8 nem 80. Posso tomar, quer dizer, quando é que uma pessoa pode precisar de medicação? Sem ser no campo psicótico. O que é campo psicótico? Está alucinando, delirando, acha que tem um leão lá atrás que vai me atacar, está no mundo da lua. Aí é medicação, ponto, não é terapia. É antipsicótico, né? Olanzapina, risperidona e quetiapina, essa turma aí, né? Aripiprazol, Aldol, os antigos, enfim, Neosine, Neuleptil, essa turma de neuroléticos antipsicóticos. Agora vamos pensar em termos de muita ansiedade, crise de pânico, fobia, depressão.
Quando é que cabe a medicação? Quando o sintoma está travando a vida da pessoa. Então a pessoa tem um toque, transtorno obsessivo compulsivo. E a pessoa, ela não consegue, ela começa a chegar atrasada no trabalho. Porque ela desce do elevador, vai para a garagem, ou pegar o ponte no ônibus. Será que eu desliguei aquela tomada? Aí volta, aí desliguei. Aí volta, será que eu desliguei o ferro de passar? Aí desliguei. Aí volta, será que eu desliguei o fio? Não sei o quê? Será que eu desliguei? Então perde meia hora, 30 minutos, 40 minutos. E começa a ter uma agonia. Pessoas com fobia importante, não conseguem passar num túnel, subir elevador, sair sozinha, né? Tem crise de pânico toda hora. Então, ela está tendo prejuízo funcional, prejuízo no trabalho, prejuízo no cuidado da casa, não está conseguindo, a depressão está aumentando. Depressão aumentando significa que está de moderada para grave. O que significa a depressão aumentando? Perda da energia, dificuldade para levantar da cama importante. A depressão pode dar insônia ou hipersônia, depende da pessoa. Pessoas que têm depressão, que têm insônia, geralmente tem 3 tipos de insônia. Uma insônia é a inicial, você deita e custa pegar no sono, essa é a insônia inicial. Insônia intermitente, dorme, acorda, dorme, acorda. E a insônia terminal, você deita, dorme, mas às 2 da madrugada acorda e não consegue mais dormir. Essa é a mais típica da depressão. E uma das explicações é que a pessoa está tão para baixo, tão sem energia, que ela acorda cedo, apavorada, como é que ela vai conseguir enfrentar um novo dia, que ela não tem pique para isso. Então, quando a pessoa está caminhando na depressão de moderada para grave, já meio que, vou tomar banho hoje não, não quero comer, ligação para mim, não quero falar. Então, já está se retirando socialmente, obrigado, querida. Aí ela pode precisar de ter um pouco de medicação. Quando ela está com muitos pensamentos obsessivos perturbadores, que estão perturbando realmente a relação dela no trabalho, desempenho escolar, pode caber a medicação. Mas também nós temos que pensar o seguinte, porque tem pessoas que têm uma resiliência melhor. O que é resiliência melhor? Ela tem uma capacidade maior de lidar com a angústia. Eles são mais resistentes à angústia. Então, essas pessoas talvez vão precisar de menos medicação ou não de medicação. Então, enquanto a pessoa que está tendo prejuízo importante no seu funcionamento, que precisa de medicação temporária, é importante. Igual assim, você quebrou a perna, aí vai no ortopedista, ele bota um aparelho ali, um gesso, uma órtese, né? Bota ali, e você tem que andar com uma bengala durante 3 meses. Aí depois que você, 3 meses, vai lá, libera, o osso já consolidou, já a fratura está boa, e aí diz, faz um pouco de fisioterapia, porque teu músculo atrofiou, porque você ficou muito tempo parado com esse membro. Então, essa fisioterapia, né, é a medicação, que vai ajudar a recuperar aquilo ali. Quando recuperar a capacidade muscular, para você poder andar normalmente de novo, parou a fisioterapia. Então você está com uma depressão importante, um transtorno de pânico importante, de ansiedade, está te travando, a medicação te dá um empurrão para você funcionar. Mas você tem que estar fazendo outra coisa sem ser a medicação, que é o quê? Aprender a lidar com essa perda, aprender a lidar com essa tristeza, aprender a lidar com a fisioterapia psicológica, vamos dizer assim, né? Porque senão fica dependente do remédio. Se não fizer essa parte de autocompreensão do que me levou a ter esse tipo de comportamento emocional. Tá bem? Doutor Sérgio, doutor César, eu sei com um rapaz no Espírito Santo e ele leu um livro secular. Ele era adventista, ainda é até hoje, ele é adventista e leu um livro secular. E esse livro levou ele a uma depressão profunda. Eu sei que tem muitos jovens que estão assistindo aí a sua palestra ou irão assistir. Qual é o conselho sobre os livros seculares e a Bíblia? Porque tem gente que só quer ler a Bíblia, não quer ler outro livro. Tem gente que só quer ler os livros e não quer ler a Bíblia. E aí? Qual é o conselho que o senhor dá para essa turma que lê livros seculares de vários autores e acaba ficando deprimidos?
Bom, tem que ver que livros são esses, né? Eu diria assim, a gente deve ter muita cautela em relação a que você vai ler. O que antes de você ler um livro, você vê quem é o autor, procura informações sobre esse autor. É uma pessoa respeitada? É uma pessoa que está credenciada para escrever aquilo? É uma pessoa que tem um registro no conselho profissional, que, por exemplo, tem uma autoridade técnica para escrever? Ou é um viajante aí que bota as ideologias para fora de qualquer ramo da ideologia distorcida da palavra de Deus? Então, isso, eu acho que tem que primeiro consultar a fonte, a bibliografia, quem é esse indivíduo, quem é esse ou esses autores desse livro, e procurar, eu diria assim, jovem, procure a orientação de alguém que tem experiência nesse tipo de campo que você quer ler, nessa área de técnica, enfim, e diga para a pessoa, né? Olha só, eu encontrei esse livro aqui, ou alguém me recomendou esse livro, o que é que você acha? Alguém que você confia, alguém que é mais maduro, alguém que tem experiência na vida, alguém que é um profissional. E aí a gente vai orientar essa pessoa, né? Em vez de entrar de cabeça e ler qualquer coisa aí, que às vezes a juventude realmente pode mergulhar e ser um perigo, porque o que tem de coisa perigosa aí de literatura, de internet, de vídeo e tal, é complicado, né? Realmente bem fora do plano de Deus. Muitas ideologias maléficas, né? Como a ideologia de gênero, por exemplo. Então, primeiro isso, saber... primeiro, por que você está lendo, né? Que necessidade é essa? Será que a leitura vai te ajudar? E quem é esse autor? Quem te recomendou? Essa pessoa que te recomendou, qual é os princípios que essa pessoa segue? Tem que pensar nisso também, né? Se é uma pessoa revoltada com Bíblia, com Deus e tal, e te recomenda um livro, cuidado. Provavelmente pode ser um livro polêmico. É melhor, sabe? A gente tem que proteger a nossa mente, queridos. Higiene mental significa você proteger não deixar que entre na tua mente qualquer coisa que vomita aí nos canais de mídia. Tem que fazer uma seleção muito grande disso aí. Tá bom? Muito bem, gente. Obrigado, então. Fique com Deus. Até uma próxima. E vamos orar uns pelos outros, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui na Bahia. E Jesus voltará em breve.